Ter uma horta está cada vez mais na moda e há cada vez mais interessados. Se está interessado e não sabe no fundo como começar, vou dar-lhe neste novo vídeo alguns dos passos que são, na minha opinião, imprescindíveis para ter sucesso. Aproveite por isso esta altura em que certamente tem mais tempo para se dedicar a esta causa e também em que as temperaturas convidam a semear e a plantar, e conheça o que deve fazer para ter a sua própria horta aí em sua casa. A primeira dica que quero falar é: escolha um local com uma boa exposição solar. A maior parte dos hortícolas gostam de bastantes horas de exposição solar, sendo o ideal que recebam entre 5 a 6 horas de sol por dia, embora isto dependa muito das exigências de cada cultura, havendo culturas que são menos exigentes e outras mais neste aspecto. As melhores exposições solares para as hortas, sejam elas convencionais ou urbanas como esta minha Sea Garden, são a nascente e a poente, com a incidência do sol de manhã ou de tarde de forma alternada. A exposição poente é de todas a melhor, pois tem mais horas de sol no verão. Caso o seu espaço tenha uma exposição a norte ou que seja totalmente ensombrado, é muito complicado fazer com que a grande maioria das culturas se desenvolvam como esperado nestas condições. Existem, no entanto, culturas que se adaptam bem à sombra, a saber, rabanetes, as acelgas, o manjericão, os espinafres, a rúcula, entre outras. Se a sua horta está nestas condições, opte por estas culturas. Caso o seu espaço seja virado a sul, como muitas vezes acontece, deve ter cuidado com as regas no verão, dado que coincide com uma época de temperaturas mais elevadas que secam mais facilmente os solos e que, por esse motivo, passam a exigir mais e maiores regas. A segunda dica é: desenhe e delimite o espaço da sua horta. Se acha que não tem espaço suficiente para ter uma horta, saiba que não precisa de muito espaço e o que precisa é de saber otimizar o espaço ao máximo. Por exemplo, com esta minha Sea Garden, que ocupa mais ou menos 3 metros quadrados, já pode produzir imensos hortícolas. Para facilitar todas as suas práticas agrícolas, de forma a ser mais fácil manter e organizar sempre que assim entender, aconselho a delimitar a sua horta. Há quem use as estacas de madeira, as pedras ou tijolos para o efeito. E é muito importante também que deixe espaço suficiente para que possa, no fundo, circular entre as culturas. Para ajudar a delimitar o espaço, pode colocar uma espécie de uma sebe de plantas aromáticas em volta da sua horta, que vão, no fundo, também ajudá-la a controlar as pragas de insetos que podem visitar as suas culturas. Opte também, por exemplo, neste campo, pelo tomilho, pela alfazema, pelo alecrim, pelas chagas. A minha Sea Garden tem uma zona dedicada às aromáticas, que no fundo está por cima do vermicompostor e que permite também que seja otimizado este espaço. Aconselho também a dividir a horta em parcelas, que numa horta convencional é importante para depois também facilitar a rotação de culturas, o enriquecimento de nutrientes do solo, e também aqui nesta minha horta urbana as parcelas, digamos assim, estão representadas pelos vários módulos de plantação, onde pode usar para delimitar as diferentes culturas. Depois, o terceiro passo que vos quero dar é escolher, no fundo, no local da horta, um local indicado para fazer as sementeiras. No fundo, um local em que possa depois transplantá-las para a sua horta. Pode fazer as sementeiras em tabuleiros, em vasos, em canteiros, por exemplo, e pode também semear em local definitivo as culturas escolhidas em linhas devidamente espaçadas ou fazer a sementeira a lance. Para que consiga identificar quais as culturas que semeou, coloque uma etiqueta com a data de sementeira e a cultura semeada. O quarto passo é a preparação do solo ou do substrato. Os hortícolas, devido às suas características, necessitam de muita matéria orgânica que lhes deve ser adicionada pelo menos 1 a 2 vezes ao ano. Para isso, faça uma mistura constituída por matéria orgânica ou humus de minhoca, areia e composto, ou então pode optar por um substrato adequado para hortícolas, que é quase sempre a melhor opção, caso não queira falhar. Para fazer os meus cultivos, usei um substrato adequado, que pode comprar no mercado, adequado aos hortícolas, que é o Ciro Horta, que
possui no fundo uma forma equilibrada que é obtida a partir de matérias-primas selecionadas e que é enriquecido com adubo orgânico, biológico, com no fundo um extra de azoto, rico em nutrientes essenciais, que se libertam gradualmente, favorecendo assim o desenvolvimento das plantas. Não se esqueça também que o pH do solo para cultivar a maior parte dos hortícolas deve ser muito próximo do neutro e, por essa razão, utilizar um substrato adequado a este tipo de culturas pode ajudá-lo a não descurar, no fundo, estes requisitos que são essenciais para ter sucesso. O quinto passo que quero falar é escolher um local para a compostagem. Por mais reduzida que seja a horta, é importante que tenha um compostor, dado que há sempre resíduos vegetais, folhagem e ramos, além de que pode ser importante usar os restos de legumes e de cascas da sua cozinha, de forma a que seja reaproveitado depois pelas plantas. Pode comprar ou construir o seu compostor, desde que tenha espaço e capacidade suficiente para armazenar os resíduos orgânicos. Por exemplo, aqui nesta minha Sea Garden já tenho um vermicompostor incorporado que me facilita todas as tarefas. O sexto passo é ter um ponto de água ou um sistema de rega para garantir as necessidades hídricas das culturas. As necessidades de água de cada cultura dependem da época do ano e do tipo de cultura. Estes são os principais fatores. O melhor sistema de rega que aconselho é o sistema de rega gota a gota, que permite assim uma otimização da rega. Nestas alturas de maior calor, como por exemplo no verão, os hortícolas têm de ser regados todos os dias e nos picos de maior calor às vezes é aconselhado que faça pelo menos 2 regas por dia, o que justifica depois o investimento neste tipo de sistemas de rega. Caso não tenha uma rega automática, o que em muitos casos, devido à dimensão das hortas, pode não justificar o investimento, é imprescindível que tenha um ponto de água e uma mangueira que seja relativamente próxima da horta e que possa facilitar. Por outro lado, um outro passo é que tenha sempre as ferramentas de jardinagem sempre à mão. Não precisa ter um arsenal de ferramentas de jardinagem, sobretudo se tiver uma horta de pequenas dimensões. No entanto, existem algumas que são imprescindíveis. Enxada, ancinhas, tesouras de podas, regadores, os baldes, que podem ser suficientes e, caso tenham uma horta grande, ter um carrinho de mão é indispensável para transportar os materiais, as plantas e os substratos, por exemplo. O último passo que quero transmitir-vos é decidir o que plantar e como fazer. Deve escolher as suas culturas consoante o que gosta, o que mais consome e o que mais se adapta às condições e à dimensão do seu espaço, sem nunca se esquecer da importância das flores e das aromáticas para o equilíbrio da sua horta. As plantas companheiras são plantas que pertencem a espécies ou a famílias de espécies que se ajudam e que se complementam mutuamente e que não apenas na utilização do espaço ou do solo, mas também na utilização de água, de luz e nutrientes. Existem ainda interações bioquímicas chamadas de efeitos alelopáticos que podem ser de natureza estimuladora ou inibidora, não somente entre plantas, mas também em relação a insetos amigos ou prejudiciais e também a outros animais. Por exemplo, existem plantas da família das solanáceas, como por exemplo o tomate, a batata, os pimentos, etc. E as da família das compostas, como por exemplo os alfaces e as chicórias, que combinam bem entre si. As alfaces e as chicórias também combinam bem com as umbelíferas, que é as cenouras, o aipo, a salsa, e com as liliáceas, como por exemplo o alho e a cebola. Espero que tenham gostado das minhas dicas e que estes 8 passos, 8 dicas fundamentais que eu falei neste vídeo vos ajudem, no fundo, a arrancar com o vosso projeto, a vossa horta, ou caso tenham uma horta, estas dicas ajudam sempre a melhorar alguns aspectos existentes. Para quem ainda não me conhece, chamo-me Rosa Moreira e sou a fundadora do projeto A Cientista Agrícola, que é um projeto que visa, no fundo, falar da agricultura de uma forma fácil. E por isso, este tipo de vídeos, espero que sejam-vos úteis e que vos ajudem de alguma forma. Se gostaram e se este tipo de vídeos vai dentro do vosso interesse, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal aqui em baixo, pois assim garantem que não perdem nenhum conteúdo aqui neste canal e será certamente um ótimo apoio para mim, pois é um indicador de que gostam do meu trabalho. Vemo-nos no próximo vídeo, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!